A paz do Senhor, meus amados irmãos. Como nós estamos vendo, nós estamos fazendo uma breve reflexão sobre as escolhas que nós fazemos na nossa vida, né? Então nós já vimos que Josué, ele escolheu servir ao Senhor. Ele falou assim que ele e a casa dele ia servir ao Senhor. Que ele não sabia o que as pessoas queriam fazer, mas que ele escolhia servir ao Senhor. E que a casa dele ia servir ao Senhor. E essa é uma palavra para que a gente venha meditar. Quem nós queremos servir? Será que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, o Deus que não perde uma batalha? Então nós vamos continuar vendo. Nós já vimos sobre Gideão, nós já vimos sobre José, e hoje nós vamos ver também sobre Elias. Elias, ele falou assim para o povo: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Então, se nós não podemos ficar em cima do muro, divididos, nós temos que tomar uma decisão a quem nós queremos servir. Escolhe hoje quem você quer servir. Se é a Deus ou se é a Satanás. Porque nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos que servir somente a um único Deus, né? E vamos falar também de Raabe. Raabe, ela estava lá em cima das muralhas de Jericó, em Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, só um pouco. Capítulo 6. Amém. Então, Raabe, no versículo 23, diz assim: então entraram os jovens espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também todas as suas famílias e puseram-nas fora do arraial de Israel. Então aqui está falando de quem? De uma prostituta, que ela decidiu fazer a vontade de Deus. Ela acolheu aos espias e ela ajudou a eles a fugirem. E nisso ela conseguiu salvar toda a família dela com essa atitude. Uma simples prostituta salvou toda a sua família, olha. Os espias entraram, né? Tiraram Raabe e seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Então ela salvou toda a sua família. Ela garantiu a salvação para a sua família. Todos morreram, né? Mas ela e a sua família teve vida. E eles foram libertos pelo Senhor. Porque ela decidiu esconder os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Então ela tomou uma decisão, né? Ela fez uma escolha certa. E muitos, amados, escolhem o caminho errado. O caminho certo é o caminho que leva a Deus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Vamos falar também de Ló. Ló está em Gênesis 13, versículo 11. No capítulo 13, versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se assim um do outro. Então, quando os pastores, né, que pastoreavam as ovelhas de Ló e de Abraão, como eles tinham muitos gados, eles começaram a brigar uns com os outros, né? E não estavam se entendendo, havia contenda entre eles. E aí Abraão falou: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Então, amados, nós somos irmãos em Cristo, não pode haver contenda entre nós. E Abraão, ele disse: escolhe, assim se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era
toda bem regada, e ele foi para lá. Então Ló, ele escolheu o caminho errado, porque aquela Campina do Jordão, aos olhos humanos, ela parecia boa, mas ela estava perto de Sodoma e Gomorra. Ló não estava em Sodoma e Gomorra, mas ele foi indo aos poucos, até que ele foi parar no meio da cidade. Porque se você for ler mais para frente, você vai ver que ele estava lá no meio da cidade. Ele se deixou contaminar, ele foi indo aos poucos para lá. Mas como Abraão era seu tio, Deus usou de misericórdia para com ele, porque Abraão, ele intercedeu por as pessoas quando Deus falou que ia destruir a cidade. Abraão, ele fez intercessão pelo povo diante de Deus. Ele falava: Senhor, mas se tiver 50 naquela cidade, assim, mesmo assim o Senhor irá destruir a cidade. O Senhor falava: não, se houver 50 eu não vou destruir. Mas Senhor, se tiver 40, se tiver 40 eu não vou destruir. Mas Senhor, se tiver 20, se tiver 30, e se tiver 10, Senhor, se tiver 10 eu não vou destruir, Abraão. Mas não havia pessoas justas naquela cidade, irmãos. E o Senhor falou para Abraão: o Senhor, ele enviou, ele não falou para Abraão, o Senhor enviou os anjos lá e tirou Ló e sua família de dentro dessa cidade, porque ele ia destruir tudo aquilo que estava fazendo mal. Ele ia destruir todo o pecado, todo o povo estava vivendo no erro e no pecado. E ele falou, o anjo do Senhor falou para Ló: vocês saem daqui e não olhem para trás, porque se vocês olhem, não é para vocês olhar para trás, né? E vocês conhecem a história, né? Que a mulher de Ló, ela olhou para trás e ela se tornou uma estátua de sal. Então, irmãos, nós já saímos lá do lamaçal de pecados, nós já saímos do mundo, nós não podemos olhar para trás, para que nós não venha virar uma estátua de sal, assim como a mulher de Ló. Amém? Então, faça uma escolha de adorar o Senhor. Faça a escolha de não olhar para trás, de não voltar às velhas práticas do pecado que você fazia lá atrás. Mas escolha hoje fazer a vontade de Deus, para que a tua vida venha a ser mudada. E podemos ver também que Jó, ele escolheu adorar o Senhor. Jó, nós conhecemos a história de Jó, que ele era reto e sincero. E Jó, ele era um homem que agradava o coração de Deus. Jó, ele era reto, ele era temente a Deus e ele se desviava do mal. E como ele era reto e sincero, Satanás, ele resolveu falar para o Senhor: claro que ele é assim, porque o Senhor dá tudo para ele. E o Senhor, ele permitiu, amados, que Satanás tocasse na vida de Jó. Jó foi provado, mas Jó, mesmo em meio às provas, ele nunca deixou de adorar o Senhor. Ele escolheu adorar a Deus. Então, escolha você também adorar a Deus no meio das provas. Porque sabe o que aconteceu com Jó? Jó, ele perdeu todos os seus filhos. Jó, ele perdeu a sua saúde. Jó, ele perdeu todos os seus gados, tudo, mas ele nunca perdeu a comunhão com o Senhor, ele nunca deixou de adorar o Senhor. Ele falava assim que: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha que forte, né, irmãos? Ele sabia que tudo aquilo que ele estava passando, que ele sabia que ele estava sofrendo, mas ele sabia que o Deus dele estava vivo, que ele ia se levantar sobre a terra para fazer justiça por ele. E às vezes nós mesmos, quando passamos por alguma luta, alguma prova, nós abrimos a nossa boca e acabamos falando coisas que não é para falar. Acabamos murmurando contra o Senhor. Então Jó, como ele decidiu adorar, ele fez a escolha de adorar o Senhor, Deus restituiu tudo na vida de Jó. Deus restituiu tudo na vida dele em dobro.
E o Senhor abençoou o estado de Jó mais do que o primeiro. Ele teve 7 filhos e 3 filhas. Deus deu os gados que ele tinha em dobro. E fala que as filhas de Jó, em toda a terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Então Deus restituiu tudo, Deus restaurou a saúde dele, Deus restaurou tudo na vida de Jó. E sabe quando foi que Deus restaurou isso na vida dele? Quando ele orou pelos seus amigos. Aleluias. O Senhor, ele falou assim, o Senhor, ele falou para Jó, ora pelos seus amigos. Os amigos de Jó falaram tudo errado, estavam falando tudo contra Deus, estavam falando que Jó havia pecado, por isso que ele passava por aquilo, mas Deus ainda disse, Jó, vai lá e ora pelos seus amigos, e ele escolheu fazer a vontade de Deus, e quando Jó orava por eles, Deus restituiu tudo na vida dele, Deus aceitou a oração de Jó, aleluia. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Olha lá no capítulo 42, no versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Glória a Deus, aleluias. Como vale a pena, irmãos, nós adorarmos ao Senhor. Roderebaxeri andalabaxeri cantarabás. Aleluia, é muito linda essa palavra, irmãos. Eu glorifico ao Senhor por essa palavra a cada dia, pela essência da sua palavra. Nós só temos que aprender com todas essas pessoas que nós falamos, né? E nós podemos ver tantas pessoas, irmãos, eu não vou conseguir terminar, mas olha, os 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. E ele não somente foi curado, mas como ele também foi salvo. Ele recebeu a vida eterna porque ele voltou para agradecer. E hoje nós vemos tantas pessoas que são ingratas, que não agradecem até mesmo o que as outras pessoas fazem por eles, não é mesmo? Imagina o que Deus faz, né, se eles vão agradecer. E Eliseu, ele recebeu a porção dobrada porque ele resolveu seguir o seu Senhor, porque Elias falou, se você me vê quando eu for levado, você vai receber porção dobrada. Ele pediu a porção dobrada e Eliseu recebeu. Ele pediu e recebeu, porque ele ficou até o fim com Elias. E Enoque também, ele foi levado para Deus, porque ele escolheu andar com Deus. Ele viveu uma vida separada para o Senhor. Jesus, ele escolheu os discípulos para andar com ele. E ele sempre falou, é meu discípulo aquele que ama uns aos outros. Aquele que ama uns aos outros. Então, meus irmãos, escolha hoje você andar com Deus. Escolha hoje você andar pelos caminhos do Senhor. Escolha hoje você deixar a vida de pecado, a vida que não agrada ao Senhor. Essa vida porque a porta ela é estreita, o caminho ele é apertado. Se nós ficarmos fazendo tudo errado, nós não vamos herdar nossa vida eterna, não. Você pode ter aceitado Jesus, mas você pode perder a tua salvação. E eu quero orar com você nessa hora. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor. A tua palavra foi ministrada, Senhor, que nós devemos fazer as escolhas certas. Eu quero colocar cada homem, cada mulher em tuas mãos, Pai, para que o Senhor venha ajudá-los, para que eles tenham um coração sensível para ouvir a tua voz, Senhor. Para que eles venham fazer as escolhas certas, meu Pai. Trabalha na vida desses jovens, Senhor, que estão esperando em Ti para se casar. Coloque a pessoa certa no caminho deles, Pai. Ó Deus Santo, Deus Poderoso, ensina a cada homem, a cada mulher, Senhor, a dar bons exemplos para seus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Que eles venham escolher hoje, Pai,
Que eles venham escolher hoje levar a salvação para a sua casa, para a sua família, para a sua parentela, em nome de Jesus. Ministra a cura, ministra a libertação, Senhor. Oh Deus, tira todas as vendas dos olhos, ó Pai. Tira toda a cegueira espiritual. Lança por terra todos os altares levantados aos outros deuses, em nome de Jesus, e confirma um milagre, Pai, no meio dessas famílias. Que nós possamos dizer assim como Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor com compromisso. Oh, glória a Deus, aleluias. Que Deus possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.